cursistas, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Tiara Sodré e daremos continuidade à nossa disciplina de monografia. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá um Fórum Tira Dúvidas para as nossas aulas, então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula, certo? E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o conteúdo do material que vamos disponibilizar na sala virtual. Vamos então iniciar? Em nossa disciplina, ela tem como objetivo orientar para a construção do seu artigo científico. Na aula de hoje, verificaremos o passo a passo para a forma escrita da formatação do seu artigo científico através do artigo modelo que vocês terão o acesso no ambiente virtual. Vamos iniciar? O artigo científico deverá ser um trabalho original, elaborado a partir do seu projeto de pesquisa e a sua escrita deverá conter no mínimo 15 laudas e no máximo 20 laudas, na sua produção final total, certo? É importante observarmos os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Vamos entender melhor? Olha lá. Os elementos pré-textuais referem-se ao título e subtítulo, se houver, nome do autor e orientador, o resumo na língua vernácula do texto e palavras-chave na língua vernácula do texto. Tranquilo, né? Nós verificamos isso na aula anterior. Os elementos textuais referem-se à introdução, desenvolvimento. Gente, não se usa a palavra desenvolvimento como título do seu artigo. Este se estrutura com conteúdo a seguir: a revisão da literatura, a metodologia, resultados e análise. Certo? Então, desenvolvimento refere-se à revisão da literatura, metodologia, resultados e análise. A conclusão ou a consideração depende do tipo de artigo, de pesquisa que você desenvolveu, nós verificamos isso. E os elementos pós-textuais referem-se notas explicativas, referências, glossários, apêndice, anexos e agradecimento, que é optativo. A estrutura textual deverá contemplar obrigatoriamente, gente, os seguintes tópicos. Vamos lá? O título e subtítulo, se houver, que nós já falamos, devem figurar na página de abertura do artigo, diferenciados tipograficamente ou separados por 2 pontos e na língua do texto. O nome do autor acompanhado e acompanhamentos de um breve currículo que qualifique a área de conhecimento do artigo e o nome do orientador no rodapé da primeira página. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então tá jóia. Preste atenção nesses itens. Atenção! Os currículos, bem como o endereço postal e eletrônico, devem aparecer em rodapé indicado por asterisco, na página de abertura ou, opcionalmente, no final dos elementos pós-textuais, onde também devem ser colocados os agradecimentos que os autores queiram efetuar. Tranquilo? Logo depois disso vem o quê? O resumo, isso mesmo, quem lembrou está de parabéns. Olha lá, o resumo na língua do texto, item obrigatório, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas que ilustrem aí os pontos centrais do seu trabalho. Preste atenção, tem que ter no máximo 1.250 caracteres, sem considerar a inclusão de espaços. Lembrem-se, o resumo não é uma simples enumeração de tópicos. O seu conteúdo não pode ultrapassar 250 palavras, seguido logo abaixo das palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave. E os descritores, conforme a norma da ABNT 6028. Palavra-chave na língua do texto, mínimo 3 palavras e no máximo 5. É um item obrigatório. As palavras-chave devem ser inseridas logo abaixo do resumo, antecedidas à expressão palavras-chave, separadas entre si por ponto e também finalizadas por ponto.
Tranquilo, não é? Nós já vimos a construção desse tema na aula anterior, correto? E a introdução? A introdução é a parte inicial do artigo. Inclui a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema tratado no seu artigo. Vamos visualizar? Olha lá. Essa seção deve apresentar sucintamente o tema, explicitar os objetivos de forma clara e objetiva, justificar a realização do seu estudo. Olha as normas que nós vamos ter que seguir, preste atenção. É a norma da ABNT 6022 de 2003, a 6023 de 2002, a 6024 de 2012, a 10.520 de 2002, a 6028 de 2003, dentre outras. E preste atenção, também deverão ser contempladas as normas gramaticais vigentes, ok? Então, esse material é o texto modelo, está no formato do Word aí e vai estar disposto para vocês no ambiente virtual. Atenção, não se faz uso de citações na introdução, tudo bem? Vamos então para o desenvolvimento? Olha, o desenvolvimento é a parte principal do artigo. Contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções, conforme a norma da ABNT 6024. Seção, gente, é a parte em que se divide o texto de um documento, que contém as matérias consideradas afins na exposição ordenada do assunto. Nós temos seção primária, é a principal divisão de um texto do documento. Seção secundária é a subdivisão do texto a partir da seção primária. Seção terciária é a subdivisão do texto a partir da seção secundária. Seção quaternária é a subdivisão do texto a partir de quê? Da seção terciária. E seção quinária é a subdivisão do texto a partir da seção quaternária. Tranquilo? Faz sentido para vocês até aqui? Então tá bom. Vamos para o próximo slide, que vai ser o quê? A revisão da literatura. Olha lá. Aqui você poderá descrever os métodos e procedimentos adotados, informar as fontes pesquisadas e os critérios para sua escolha, com as devidas justificativas, utilizar contribuições recentes e não só as antigas. Preste atenção. Esta seção não obrigatoriamente precisa estar com a denominação revisão de literatura. Nós mencionamos isso, podendo o autor dar a ela o subtítulo que achar mais conveniente, desde que remeta à fundamentação teórica do trabalho. Tranquilo? Certo? Entenderam o que é revisão da literatura? Tudo bem? Tranquilo até aqui? A metodologia nós aprendemos na aula anterior e vocês viram também na disciplina de metodologia científica, correto? Vamos então analisar como ficará a disposição do seu artigo no formato em Word. Olha lá, a metodologia da pesquisa. Essa seção não obrigatoriamente precisa estar com essa denominação, metodologia da pesquisa, podendo o autor dar a ela o subtítulo que achar conveniente, desde que remeta ao percurso metodológico adotado para a realização do trabalho. Faz sentido para vocês? Podemos continuar? Então, os resultados e discussão serão apresentados logo em seguida. Vamos analisá-lo? Olha lá. Esta é a seção não obrigatoriamente precisa estar com essa denominação também, resultados e discussão, podendo o autor dar a ela o subtítulo que achar conveniente, desde que registre e discuta os resultados do trabalho. É importante, gente, destacar informações relevantes, fazer comparações, tecer relações, apresentar interpretações originais, nada de plágio, explicar os aspectos importantes do estudo e suas implicações, informar suas limitações e fazer recomendações decorrentes, apontar lacunas ou questionamentos que indiquem a necessidade de novos estudos, enfim, discutir todos os aspectos que possam contribuir para a originalidade do trabalho, certo? Então, nós já entendemos, esse material estará disponibilizado para vocês no ambiente virtual. A conclusão é a parte final do nosso artigo.
na qual se apresentam as conclusões e considerações correspondentes aos objetivos e hipóteses. Vamos dar uma olhada no material em Word como é que fica? Olha lá. Ela é a parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses. Nós aprendemos na aula anterior aquelas dicas de como elaborar, certo? Bem fácil. E os elementos pós-textuais? Como nós vamos trabalhar com eles? Vamos analisar a sua disposição a seguir. Os elementos pós-textuais são os agradecimentos, que vocês podem efetuar às instituições, a órgãos de fomento, devem ser objetivos e concisos. As referências é um elemento obrigatório elaborado conforme a norma da ABNT 6023, que nós já falamos sobre isso na aula anterior, e vai estar disposta para vocês essas normas no seu ambiente virtual, ok? Devem apresentar a seguinte formatação: fonte Time News Roman, tamanho 12, texto alinhado à esquerda, espaço entre linhas simples, espaçamentos antes 6 e depois 12. Os autores devem retirar os textos marcados, que vão estar lá marcados em vermelho, e transpor o seu artigo dessa mesma forma. Tranquilo? Bem fácil, tem o passo a passo no nosso ambiente virtual. Certo? Lembrando, gente, que as referências são elementos obrigatórios, elaborado conforme a norma da ABNT 6023. Correto? Então vamos lá. O glossário ele é um elemento opcional, os apêndices são elementos opcionais e os anexos também são elementos opcionais, tudo bem? Caso sejam apresentados tabelas e figuras, elas deverão constar no corpo do texto. Textos que apresentem semelhanças com os outros já publicados, configurando plágio ou autoplágio, serão excluídos do processo de avaliação. Então preste bem atenção. A responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e também ao conteúdo dos artigos são de vocês, acadêmicos, dos autores, certo? Preste atenção nesse quesito. E sobre a formatação, como que os trabalhos devem ser? Os trabalhos deverão estar em língua portuguesa, a exceção feita aí ao título, resumo e palavras-chave, que tem a parte em língua estrangeira, e ser digitados em página A4 e a fonte Time New Roman, tamanho 12. Margens 2,5, as citações diretas com mais de 3 linhas devem estar como nós falamos, separadas os textos que as antecedem e as sucedem por um espaço de 1,5 e serem feitas com fonte tamanho 10 entre linhas. Tranquilo. O recuo de 4 centímetros da margem esquerda e sem aspas, certo? Deverão ser contempladas as normas gramaticais vigentes e rigorosamente observadas as normas da ABNT 6022, 6023, 6024, 10.520 e 6028, dentre outras. Compreendido até aqui? Tudo bem? Olha, no dia da apresentação do TCC, como será? Gente, nós temos 5 dicas para o dia da apresentação presencial. Vamos então para as dicas importantes para o dia da sua apresentação oral do TCC? Mas lembrem-se, são apenas sugestões, ok? Vamos lá. Lembrando que os elementos pós-textuais é um elemento opcional, nós falamos sobre isso. E as dicas? Primeira dica. A primeira dica é a fala. O tempo máximo de defesa será de 15 minutos. Apesar disto, não arrisque falar rapidamente. A banca pode não entender alguma parte da sua exposição. Fale devagar, de forma clara e num tom de voz adequado, que não transpareça o nervosismo e que não seja preciso interromper para pedir que você fale mais alto. Seja firme e fale com motivação. Seja formal, use corretamente a língua portuguesa. Deixe de gírias para um outro momento. A professora da PUC, a Lilian Passarelli, sempre menciona: deixe as gírias por um outro momento. Tranquilo? Então vamos lá. A nossa segunda dica. Qual que vai ser? A postura.
toda a atenção deve estar no seu trabalho de conclusão de curso. Por isso, manter uma postura neutra é o mais indicado. Gente, preste atenção, gesticular excessivamente com as mãos acima do rosto e andar de um lado para o outro da sala tira a atenção de quem assiste. Para não fazer feio, ensaie e treine o corpo para o grande dia. Aproveite e faça exercícios para não apresentar olhando para um professor só, mas sim para toda a plateia presente. Tranquilo, né? E a terceira dica nossa será? Vamos dar uma olhadinha. A terceira dica, saiba o que está falando. Treine bastante. É bom reler o seu trabalho antes da apresentação. Entenda o ponto principal para não gastar o precioso tempo com o histórico do trabalho. Dominar o conteúdo é a principal arma para se dar bem em apresentações. O melhor a fazer é observar os pontos fracos do trabalho e estudá-los. Com certeza a banca irá questionar o que não está bom. Então nós temos que ficar atentos aí para nós melhorarmos os nossos pontos fracos. No caso do trabalho tiver sido feito em dupla, é bom que todos estejam bem afiados e treinados, certo? E a nossa quarta dica? Quem arrisca? Vamos lá? A quarta dica para apresentação é justifique-se. Isso mesmo. Como assim, professora? Olha, depois de ter reproduzido o seu trabalho e ter feito a releitura do mesmo, você estará preparado para os comentários e questionamento dos professores avaliadores. Assim, evite ser monossilábico, responda com firmeza, justifique todas as ações tomadas para que não haja dúvidas sobre o caminho escolhido. Uma apresentação só será boa se o estudante conhecer a fundo o trabalho. Do contrário, terá dificuldades para defendê-lo. Tranquilo? E aí, qual será a nossa quinta e última dica? Vamos dar uma olhada? O roteiro de apresentação. Isso mesmo. Olha, no banner deve ser identificado o tema do seu trabalho. Coloque o seu nome completo, o título dado ao trabalho e quem o orientou. Mostre os caminhos que levaram à escolha do assunto central. Justifique o motivo da escolha do tema, o objetivo do estudo, a metodologia usada e a forma como a pesquisa foi conduzida. Apresente o desenrolar do trabalho, a abordagem dada, as alterações feitas em curso, dentre outros, correto? Faz sentido para vocês até aqui? Preste atenção. Nas considerações finais, retorne à ideia central e mostre o resultado do estudo. Feito isto, é de bom tom agradecer às pessoas que ajudaram a você no desenvolvimento do trabalho e a atenção dada pela banca. Tudo bem? Não se esqueçam dos agradecimentos. Certo? Bem tranquilo. Compreendemos então até agora uma série de questões que dizem respeito à construção do nosso artigo científico, que será o nosso trabalho de conclusão de curso do curso de Gestão Municipal. Finalizamos a segunda aula da nossa disciplina. E espero que vocês tenham absorvido um pouco. E com isso encerramos os assuntos da nossa segunda aula e eu espero realmente que vocês tenham gostado e que tenham aprimorado os conhecimentos do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a nossa sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos específicos do tema do seu artigo. Boa apresentação a todos, sucessos! Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!